O que é um CRUD? O CRUD é resultado dessas 4 operações aqui. Create, Read, Update e Delete. Né? Então as iniciais aqui formam então o termo CRUD, que é muito conhecido aí em meio de programação. Na prática, significa que você está rodando um comando insert no banco para criar um novo registro, ou um comando select, conforme nós vimos, para fazer consultas, ou um update para fazer uma modificação qualquer, ou delete para remover um dado. O select nós já vimos nas aulas anteriores e nessa aula a gente vai focar no insert. Bom, o CRUD, pessoal, um detalhe, um parêntese aqui, ele é muito importante em termos de programação. Às vezes o pessoal imagina que é coisa de iniciante. Quando você está começando, você tem que aprender o CRUD e tal, e depois você não usa mais. Engano, você vai usar CRUD o tempo todo. CRUD não é coisa de iniciante, CRUD é coisa de programador, tá? Por quê? Ainda que nas aplicações que você for desenvolver, que você for trabalhar, não tenha exatamente o termo CRUD, mas você vai estar usando ele. Né? Então, por exemplo, lá no Instagram, por exemplo, você tem lá uma operação, né, que é curtir. Você pode curtir uma foto. Aquele curtir é um nome que é usado na operação ali, na aplicação. Mas, por trás dele, o que tem é um insert. O que tem nele é um registro no banco. Né? Então, é preciso registrar que o usuário X curtiu a foto Y do usuário Z. Tá? Isso vai gerar um registro no banco de dados, portanto, um insert. Né? Fulano de tal vai rolar o feed, ou está rolando o feed. Rolar o feed é o nome de uma operação que eu tenho ali na aplicação. Mas o que é rolar o feed? Para rolar o feed, você precisa montar ele. Para montar, você precisa fazer consultas no banco. Né? Consultar os posts que mais estejam de acordo com aquele perfil, gerar aquele conteúdo e trazer para o usuário. Então, se você estivesse trabalhando no Instagram, você estaria o tempo todo lidando com operações de CRUD, ainda que não estivesse lá escrito que segunda-feira você vai ter que desenvolver um CRUD. Não vai aparecer isso. Né? Vão aparecer outros termos, outras features, né? Outras tarefas com outros nomes, mas lá no fundo você vai estar de alguma forma trabalhando. Isso se você estiver trabalhando com banco de dados relacionais. Né? Eu dei o exemplo das redes sociais, mas as redes sociais em geral, né, algumas delas, até onde eu sei, algumas delas utilizam banco NoSQL, né, que são os bancos não relacionais, por questão de performance, dado ao enorme volume de acesso que eles têm, eles acabam abrindo mão da integridade referencial para ganhar em performance. Né? Mas, em geral, as aplicações usam banco de dados relacionais e trabalham com CRUD. Né? As empresas, bancos, websites e por aí vai. Então, beleza. Dito isso, vamos ver então como que a gente trabalha com o insert, que é o assunto da nossa aula de hoje. Para você fazer um insert, a primeira coisa que você precisa olhar é para isso aqui. Ó. Vamos dar uma olhada como nós criamos a tabela modalidades, que é a que nós vamos usar aqui. Então, olha só. Ela foi criada com 3 campos. O primeiro é um int, né, inteiro, 2 varchar. O primeiro é uma chave primária, portanto eu preciso ficar atento porque esse valor aqui não pode repetir. E o nome, ele tem uma outra chave também, ele tem uma chave unique, que também não vai permitir que ele tenha um nome repetido. Quando eu for fazer um insert, eu preciso estar atento a esses detalhes aqui. Isso aqui vai impactar na maneira como eu vou montar a minha instrução de insert. Ok? Então vamos lá. Dito isso, vamos colocar aqui que nós vamos fazer um insert na tabela de modalidades. E aí eu preciso dizer quais campos eu vou usar. No caso aqui eu vou colocar todos. Tá? Então, vou fazer um insert na tabela modalidades, então o nome do comando é insert into, né? A tabela. Aqui eu vou relacionar os campos que eu vou inserir, separados por vírgula. Na sequência, eu preciso dizer quais os valores esses campos vão receber. Para cada campo, eu preciso colocar um valor. Colocar um valor na mesma ordem e respeitando o mesmo tipo. Então, se o ID modalidade lá era um tipo inteiro, aqui eu vou colocar um valor inteiro, vírgula. Se o nome é um tipo varchar, aqui eu vou colocar um valor, né, varchar.
Se a operação é varchar, eu também vou colocar aqui um valor varchar. Vou falar que é uma operação a prazo. Então, olha só. Para cada campo, um valor, na mesma ordem e respeitando o mesmo tipo, tá? Vírgulas é importante aqui, porque ela vai separar não só a relação dos campos, mas também a relação dos valores, tá? É pela vírgula que ele vai orientar e vai falar, esse doc aqui é o valor que ele está querendo aplicar para o campo nome. Por quê? Porque está na mesma ordem, na mesma sequência aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos executar isso no banco para a gente ver o resultado. Ok, coloquei ali, deixa eu habilitar aqui para a gente ver. Tá lá, disse que uma linha foi inserida, né? Vamos fazer aqui um select. Vamos fazer aqui um select. E lá está o resultado. Nós temos o registro número 7 que foi criado, tá certo? Assim como a gente já tinha criado os outros. Então, tranquilo, deu tudo certinho. Muito bem. Aí, deixa eu duplicar isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, mudar aqui um valor e vou tentar inserir de novo o registro número 7. Ele já foi inserido, tá? Por ele ser uma chave primária, ele deveria não aceitar isso, tá? Mas eu vou tentar ainda assim, vou tentar inserir de novo o registro 7, ainda que tenha um nome diferente. Vamos ver o que acontece. Vou jogar aqui embaixo. Ó, deu erro, né? Tá aqui, ó. Ele está dizendo que houve uma tentativa de duplicar, né, uma chave primária. A chave primária, houve uma tentativa de duplicar, então não deu certo, né? Se a gente executar aqui, a gente vai ver que ainda temos o registro de número 7 ali. Ele não inseriu o porquê está errado, né? Por essa tentativa de duplicação. Então vamos mudar aqui o valor, vamos colocar 8. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar doc. O nome, o que acontece? Ele tem aqui uma restrição nele também, ó. Ele tem uma restrição de uma unique. Então, apesar dele não ser uma chave primária, mas ele também não pode aceitar valores duplicados. E aí, como eu já inseri o doc, eu vou tentar inserir de novo, ó. A questão da chave primária eu resolvi, tá certo? Mas agora ele deveria dar problema também aqui com o valor unique. Tá? Vamos ver. Vou jogar ele aqui e vou tentar executar. Lá está. Duplicate entrada para o valor doc. Tá? Ele deu aqui inclusive o nome, ó, né? Modalidades.nome único, que foi o nome que nós demos para a chave. Tá? Então, quando acontecer esse tipo de coisa, a mensagem ela vai apontar para o nome da chave, tá certo? Que foi criado aqui. Então ele também não inseriu, eu posso executar aqui, olha só, não inseriu porque realmente está errado, tá? Então a gente não pode, veja que as chaves funcionaram aqui, então vou mudar aqui, vou colocar, por exemplo, doc TED. Aí como ele vai ter um nome diferente, né? Então agora eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Ok. Agora deu certo. E então, agora eu tenho lá o registro 8, então funcionando direitinho. Então, precisamos ficar atentos a esse detalhe. Precisamos ficar atentos para esse detalhe, né? Então, considerando a mesma quantidade de campos para a mesma quantidade de valores, na mesma sequência, na mesma ordem, né? Respeitando o mesmo tipo, né? Observando sempre o tipo do campo que você está usando e ficar atento a essa questão das restrições que as chaves implementam, né? Elas precisam ser respeitadas. Aí eu vou fazer o seguinte, existe uma outra possibilidade que é fazer o seguinte. Nos exemplos anteriores, a gente trabalhou com todos os campos, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar vou falar que é dólar.
dólar, né? Muito bem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma situação onde eu vou omitir aqui um campo. Eu vou omitir aqui um campo coisa que eu não fiz anteriormente, né? Anteriormente eu tinha todos os campos sendo inseridos, mas agora eu tenho apenas 2 campos, ou seja, eu não estou colocando a operação. Deixa eu corrigir isso aqui, vou colocar dólar com acento. Agora eu tenho apenas 2 campos. Bom, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. O que vai acontecer com o campo operação, já que eu não estou relacionando aqui? Vamos dar uma olhada, porque esse aqui é um detalhe importante também. Executei, deu tudo certo, mandei mostrar, deixa eu tirar aqui e puxar aqui. Olha só, então ele inseriu o registro, tá ok, 9, o valor, tá ok, só que na operação, ó, como eu não informei nada, ele colocou como um valor nulo, tá? É isso que vai acontecer quando você tentar inserir, então, porque precisa criar o registro inteiro, tá? Todos os campos têm que ser atendidos de alguma forma. Se o campo não foi contemplado no insert, então ele vai colocar para ele um valor nulo, tá? Esta é a questão que vai acontecer aqui. Agora, veja bem, isso só foi possível porque o campo operação, ó, permite valor nulo. Lembra que quando nós criamos a tabela, vou vir aqui no financeiro, ó, em alguns campos nós colocamos aqui o not null, tá certo? Mas nesse caso aqui eu não coloquei. Quando você não coloca, o padrão é null, tá? O padrão é nulo, ele vai aceitar. Mas aqui no financeiro, por exemplo, a gente poderia ter problemas se a gente tentasse fazer isso, né? Então, vamos dar uma olhada. Vamos montar aqui um exemplo para o financeiro. Vamos colocar aqui o financeiro. No financeiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer... Bom, primeiro vamos fazer um insert completo, porque aqui tem alguns pontos que a gente precisa considerar. Eu vou colocar então aqui a data, a descrição, vou colocar o deb/cred, vou colocar também o valor e o ID da modalidade. Então vou colocar todos os campos, vou relacionar os valores aqui, ó, os valores para ele. Então vamos lá, vou colocar aqui 22/7/2024, uma data qualquer, não é a data de hoje. Uma descrição qualquer, vou colocar aqui em minúsculo, peraí, uma descrição qualquer. Depois eu tenho se é débito ou crédito, né? Então eu vou falar que é uma operação de débito. O valor, então o valor ele é numérico, então eu vou colocar aqui 350,98 e o ID da modalidade eu vou falar que é 4. Pronto. Primeiro nós vamos olhar para um insert considerando todos os campos. Depois a gente vai ver aquela questão lá do null. Será que esse insert aqui então está certo? Vamos dar uma olhada. Eu tenho todos os campos, né? Tenho todos os valores na mesma ordem, tá tudo certinho. Mas eu não sei não, eu acho que aqui nós temos um problema bem sério para resolver. Vamos dar uma olhada e vamos executar isso no banco. Vamos executar lá no banco. Bom, aqui ele já me falou que houve um problema. Ele está me dizendo que a contagem das colunas, né, ou a quantidade das colunas, não corresponde, né, não bate ali com os valores. Está tendo um problema aqui, ou seja, ele entendeu que não está coerente, né? Por que isso acontece? Lembra que eu falei aqui atrás que a vírgula é importante, que ela vai separar um valor do outro? Então, olha só, para a data eu tenho aqui o valor, ok? Para a descrição, tudo bem. Para o débito e crédito, tudo bem. Para o valor, eu tenho... Opa! Olha o que eu tenho no valor.
Quando eu coloco 350,98, ele não vai entender dessa forma. Ele vai entender que é 350 para o valor, que 98 seria para o ID modalidade e esse 4 aqui ficaria de fora. Ou seja, está excedente. Então, essa vírgula aqui, ela causa um problema, tá? Então, para efeito de banco de dados, para efeito de valores, você usa sempre ponto. O separador decimal em banco de dados, o separador decimal em linguagens de programação é ponto, não vírgula. Vírgula é o que nós usamos aqui no Brasil, mas isso precisa ser adaptado para efeito de programação. Então, quando eu faço isso, ó, aí 350,98 vai para valor e o 4 vai para o ID modalidade. Tá? Isso aqui é um detalhe que você precisa considerar ao fazer os seus inserts, ok? Então, vamos lá, vamos atualizar. Agora vai dar certo? Vamos ver. Diz ele que deu. Ou deu? Na verdade, deu e não deu. Ó. Ele colocou, no anterior, tá vendo que ele colocou aqui o vermelho. O vermelho é erro mesmo, né? O amarelinho é um warning. Né? O warning é um aviso. Né? Normalmente, quando acontece um warning, ele executa, mas tem aqui um aviso. Ele está falando aqui de alguma coisa de data truncate na coluna data. Puxa vida, o que será isso? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui tá fora, né? Vamos fazer um select na tabela. Vamos fazer um select na tabela financeiro para a gente ver o que aconteceu. É bem bacana esses problemas aqui, porque é uma forma de aprendizado, tá? Opa, o que eu fiz aqui? É uma forma de aprendizado. Então vamos dar uma olhada lá no final do financeiro. O que ele fez? Ó, 61, ele criou. Nós tínhamos o 60, que era o último, tá? Eu esqueci de mostrar antes, mas se a gente olhar aqui, ó... é que aqui ele não tem o número da... Mas era 60. Então ele criou sim o 61, ó. A descrição qualquer que nós colocamos, débito 350,98, então foi resolver o problema, o ID da modalidade, tá tudo certinho. O problema foi a data. A data, ele falou de um dado truncado. Né? Esse dado truncado no banco, ele vai acontecer em algumas situações. Por exemplo, quando você tem um varchar, você cria lá um campo varchar. Deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ó, você criou aqui, ó, você falou que o nome da modalidade é 50, mas você tentou inserir um dado de 55 caracteres. Ele vai dar aquela mensagem de erro, ele vai falar daquele truncate. Só que nesse caso, provavelmente ele não vai inserir, tá? Ou pode ser que às vezes ele corte o valor, mas às vezes, geralmente não. Aqui, como é uma data, o que ele fez? Ele inseriu o registro como um todo, mas ó, a data ele inseriu 0, 0, 0, 0. A pergunta é por quê? Por que ele inseriu o 0 e não a data correta? Bom, tá na cara aqui o porquê, né? Olha só, deixa eu deixar os dois aqui para a gente ver. Quando eu coloquei a data, eu coloquei 22/7/2024. Eu coloquei no formato britânico, o formato que nós usamos aqui, né? Nosso formato de data. Mas não é esse o formato de data que o banco de dados trabalha, tá? O banco de dados trabalha com esse formato aqui, ó, ano, traço, mês, traço, dia. Então, eu preciso fazer essa conversão. Alguns bancos de dados, alguns motores de banco de dados fazem uma conversão implícita, tá? Mas ainda assim é recomendável que você tenha esse cuidado, né? Até porque uma aplicação ela pode trocar de banco de dados ao longo da sua vida. Então, o ideal é que você tenha já esse cuidado de mandar os dados para o banco de dados no formato que ele reconhece, tá? Então, nesse caso nosso aqui, ó, eu vou criar uma cópia dele. Eu precisaria colocar os valores dessa forma aqui, ó. Depois a 22 pode manter. Ó, desta forma aqui, aí tudo bem. Então, eu vou colocar aqui uma descrição qualquer 2. E aí eu já vou aproveitar para fazer aqui um adendo, que é o seguinte. Quando eu comentei aqui ó, sobre a vírgula, que isso não seria aceitável, né? Vamos imaginar o seguinte, imagine que o valor fosse 1.350. Ó, esse aqui é o valor, é a maneira como nós escrevemos, né, aqui no Brasil, um valor monetário. Ou um valor, não precisa ser necessariamente monetário, né, mas um valor que tem ali casas decimais.
Mas, para efeito de banco de dados, isso aqui não existe, né? Então, assim, o ponto ele é usado como separador decimal. Ah, mas e aqui? Como é que eu separo? Põe a vírgula? Não, você não põe nada, tá certo? Esse é o valor, essa é a maneira como você vai mandar o valor para o banco de dados, tá? Você vai separar apenas a casa decimal. Ah, mas quando eu for mostrar para o usuário tem que aparecer. Sim, mas aí é um recurso de programação ou mesmo na consulta você pode fazer isso. A gente chama isso de máscara, né? A gente chama isso de máscara. É você apresentar o valor para o usuário dentro de uma máscara. Mas o valor real que nós temos é esse aqui, tá? Então já vamos trocar o valor também. Vamos mudar aqui também, vou falar que é uma operação de crédito. E para mudar, vou colocar aqui também que é o 2. Então, mas ó, o nosso foco ainda é a data, tá certo? É a data. Vamos dar uma olhada, vamos executar. Ok, diz ele que deu tudo certo, ó, sem aviso, tá certo? O verdinho, então não teve problema agora. Vamos rolar lá para a gente ver. Lá está o 62. 62, então, com a data correta, com a descrição, olha o valor, né? Então, é dessa forma que a gente faz, então, os nossos inserts, levando em consideração todas essas particularidades. E aí a gente tem a questão do nulo, né? Que a gente ainda ficou devendo. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui, ó. O campo descrição, ok, os demais, ó, eles não aceitam valores nulos. Então, vamos imaginar que eu quisesse, eu vou tirar aqui, ó, o debit-credit, certo? Vou tirar aqui o debit-credit, vou tirar o valor dele, ó, descrição qualquer 3, o valor aqui vai ser 5.050 e vai para o 3. Pronto. Então tá tudo certo com um detalhe. Eu estou inserindo a data, a descrição, o valor e D da modalidade, mas não estou inserindo o debit credit. Na minha tabela, ao ser criado, eu disse que ele é um not null. Então, o que será que acontece nesse caso? Vamos ver? Vamos ver como é que ele trata essa questão. Vou apagar aqui, vou jogar e executar. Olha só, ele colocou aqui de novo um warning, né? Colocou aqui um warning e falou assim, ó, o campo debit credit, ele não aceita, né, por padrão, um valor, ele não deve aceitar aqui, ele cortou aqui, ó, eu não tenho a descrição completa ali, deixa eu ver. Ele não tem um valor default por padrão. Bom, vamos ver o que isso significa. Vamos rolar aqui a tela. 63. Olha só, no 63 ele criou, mas olha só, como ele não aceita valor nulo, tá certo? Ele não aceita um valor nulo. O que o MySQL fez? Ele fez aqui uma conversão, como ele é um campo varchar, ele jogou nele um valor vazio, tá certo? Jogou nele um valor vazio, né? Para que ele não ficasse nulo, tá certo? Para que ele não ficasse nulo, ele fez aqui uma conversão implícita. Mas é muito importante considerar o seguinte, nem todos os casos vai acontecer isso. Quando você trabalha com os diversos tipos de banco de dados, os diversos motores de banco de dados, pode ser que ao invés de fazer essa conversão e gerar um valor vazio e jogar ali, ele vai acabar dando um erro, tá? Então, o ideal seria não arriscar, tá? Nesse caso aqui, ele gerou o registro com um aviso, né? Mas essa não é talvez uma alternativa nesses casos aqui, né? Seria importante você já fazer o uso de um valor vazio, né? Basicamente o que o MySQL fez lá, né? Que seria você vir aqui, deixa eu ver onde que ele entra, aqui, né? Vou colocar aqui uma vírgula e você coloca dessa forma aqui, ó. Abre e fecha aspas, sem passar nada, ele vai gravar um valor vazio lá e aí está tudo bem. Então, são essas as diversas particularidades que a gente precisa ter quando a gente lida com
com inclusão de registros no banco de dados, tá? Então é muito importante você olhar para a sua tabela, como ela foi criada, quais as restrições que ela tem. Ah, tem mais um detalhe importante aqui. Deixa eu voltar com esse exemplo aqui ainda. Esse aqui é extremamente importante. Eu vou colocar aqui a descrição 4. O valor aqui vai ser o valor R$50, apenas 50. O ID modalidade. O ID modalidade é extremamente importante. Lembre-se que ele é uma chave estrangeira. Ó. O ID modalidade ele é uma chave estrangeira. Como ele é uma chave estrangeira, toda vez que eu fizer um insert, eu preciso colocar aqui um valor que exista na chave primária. Eu preciso colocar um valor que já tem uma referência na chave primária. Então, se eu olhar para o meu banco, vamos colocar aqui. Olha só. Eu tenho os valores de 1 a 9. Então, existem 9 modalidades. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, ó, de 1 a 9, tudo bem. Porque quando eu fizer esse insert, ele vai lá na tabela modalidades e vai conferir se essa chave existe lá. Ó, eu coloquei aqui a referência, eu falei para ele, ó, a chave primária está aqui, ó, cabe a ele verificar isso. Então, toda vez que eu fiz aqui um insert, ó, 3, 4, 3, beleza, ele foi lá, conferiu, existe, não tem problema. Mas e se eu colocar aqui um valor 11? O valor 11 vai fazer referência a uma chave que não existe, ó, tá? O que será que ele vai fazer nesse caso? Vamos rodar para a gente dar uma olhada. Ah, deu problema. Olha só, aqui ele não rodou mesmo. Aqui foi falha geral. Não posso adicionar ou atualizar, né, um campo filho, né, uma linha filha, por conta de uma falha, né, de uma chave, de uma restrição, de uma foreign key, de uma chave estrangeira. Então, o que aconteceu? Ele tentou ir lá buscar essa chave, viu que essa chave não existe, né, não existe uma modalidade de pagamento com ID 11, e falou, então não posso criar. Tá? Este é um dos... a gente já viu um dos efeitos, né, quando a gente tentou apagar a tabela modalidades lá atrás. E aqui, esse caso, quando você fizer um insert, um update, e você tentar usar na chave estrangeira, né, você tentar usar uma chave que não existe na primária, ele também vai dar esse erro e não vai deixar você inserir. Tá? Então, extremamente importante esta observação, beleza? Para finalizar, eu queria mostrar ainda, nesse código aqui que eu disponibilizei, que você usou, aqui eu usei uma forma um pouquinho diferente de usar o insert. Dá uma olhada nesse insert que nós fizemos aqui. Se nós compararmos com os que nós fizemos anteriormente aqui na aula de hoje, ó, eu sempre falei que você tem que ter os campos e depois os valores. Então, para cada campo um valor, tudo bem. Só que aqui eu faço o seguinte, ó, eu coloco os campos uma única vez e nos valores, ó, eu relaciono uma lista, né? Isso é possível? Isso é possível, tá? Isso é possível. Vai acontecer o seguinte, ele vai pegar esse grupo aqui, ó, ele é correspondente? É, então beleza. Vírgula, esse grupo aqui corresponde certinho? Beleza. Então, se eles correspondem, você não precisa repetir isso aqui para todos os registros. Basta você informar uma única vez, né? E aqui entre parênteses você manter a mesma estrutura. ID modalidade, nome, operação. ID modalidade, nome, operação, separando aqui por vírgula. Você pode fazer isso com quantos você quiser. No financeiro a gente usou bastante, ó. Tá vendo? Então é tranquilo, fica um código menos verboso, né? Com um código mais limpo, e vai funcionar da mesma forma, tá? Então, esta é uma forma que a gente usa quando você precisar fazer um insert em massa, né? Quando você precisa inserir muitos dados de uma única vez. Coisa que às vezes não é tão comum de acontecer, mas quando acontecer você pode fazer dessa forma. Existem situações, eu particularmente já trabalhei muito com isso, que é você ler dados de planilhas, né, de arquivos CSV, por exemplo, e jogar isso em banco de dados.
Então, nesses casos, quando você lê essas planilhas, normalmente eu pego uma planilha, converto ela em CSV e leio o CSV, né? Que é mais fácil. Nesse caso, você traz ali uma quantidade grande de dados e aí você monta uma instrução desse tipo, né? Com um cabeçalho de insert e depois para cada linha da planilha você vai relacionando os valores e aí você consegue executar um insert de uma única vez, tá? Então, fica aí esse detalhe, mas é bem importante você respeitar certinho, ó, tá certo? Cada linha aqui precisa ter a mesma estrutura, separado por vírgula, né, até a última. Opa, deixa eu... Não, fiz bobagem aqui. Até a última, né? A última, você coloca só o ponto e vírgula, encerrando ali a sua instrução, ok? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, me chama lá no suporte para a gente conversar.